Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Você pode digitar @Paulo Roberto Maciel 6 e você chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser ir direto ao YouTube, é @Paulo Roberto Maciel 7919, ou então Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 13 de maio de 2025, terça-feira, quarta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço aqui. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa e pode ser também a missa de hoje em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. É uma memória facultativa, ok? Aí o presidente da celebração é que vai decidir. Presidente da celebração da palavra ou da celebração eucarística. Agora, as leituras permanecem a mesma nas duas missas, tanto a comum como a em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 86 ou 87. 86 na Vulgata e 87 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º. E vamos ao refrão. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Repitamos. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama os portões de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram e por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Repitamos. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Vamos agora ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, discípulo amado, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ver o que diz o livro Deus Conosco. A fidelidade do discípulo fundamenta-se na fidelidade de Cristo ao Pai. Cristo, que sempre foi fiel ao Pai e nos mostrou isso com seus gestos e suas palavras, tem a autoridade suprema de nos pedir que sejamos unidos a Ele. Desse modo, sendo fiel ao Cristo, estamos sendo fiéis ao Pai também. E junto dele, ninguém ou coisa alguma poderá nos arrancar. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão, disse Jesus. Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Já vô-lo disse, responde Jesus, mas vós não acreditais. Não eram sinceros os adversários de Jesus. Não eram sinceros, não procuravam a verdade, não queriam acreditar. Buscavam só pretexto para acusar Jesus. A fé não é causada por uma evidência que nos tire a liberdade de crer ou não. Crer supõe sempre amor e confiança. Só podemos crer porque Deus nos dá o amor que nos arrasta para Ele e a confiança que nos leva a entregar-nos em suas mãos. Fé é dom que podemos rejeitar. Agora depende de nós. Você aceita ou não aceita o dom que recebe de Deus? Eu aceito. Todos os dons que Deus me deu, eu aceito. Vamos lá, João capítulo 10, versículos do 22 ao 30, no livro Palavra e Vida. Vamos ver a interpretação. A falsa ideia de como seria o Cristo Messias faz os judeus abordarem Jesus para que o dissesse claramente. Jesus apela para as obras que tinha praticado, mas eles não o entendiam. É que estavam esperando a hora em que Jesus fosse restaurar o reino de Israel, expulsando os romanos e reinando sobre os judeus. Mas o reino do Messias não é deste mundo. Também nós fazemos uma visão, fazemos uma ideia errada de Deus e queremos que Ele intervenha milagrosamente em nossa vida, levando-nos, livrando-nos, melhor dizendo, de todos os problemas. Em vez disso, devemos pedir força a Deus para enfrentar os problemas. É isso o que devemos fazer. Agora vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Cheios de má vontade, os adversários de Jesus o insultam, provocando-o a ser mais claro quanto à sua pessoa, quem de fato ele é. Não faltava clareza nas explicações de Jesus, nem ele tinha a intenção de enganar ninguém. Inúmeras vezes, em diversas ocasiões, Jesus afirmou e reafirmou ser o Cristo, Filho de Deus, e que as obras que realizava em nome do Pai davam testemunho dele, isto é, comprovavam que ele vinha de Deus. Os chefes do povo, no entanto, aos chefes do povo faltava sensibilidade
disposição para ouvir e acolher Jesus e seus ensinamentos. Decididamente não são ovelhas do seu rebanho. Não pertencem ao grupo dos que ouvem sua voz e o seguem. Privam-se de estar em mãos seguras, de ter a vida eterna garantida e de usufruir de constante proteção de Deus. Agora vamos aos santos do dia. São Servásio Bispo é santo do dia 13 de maio. Faleceu mais ou menos em 384. Foi bispo de Tongres, na Bélgica, e Maastricht, na Holanda. Lutou ao lado de Santo Atanásio contra a heresia ariana. Santa Inês de Poitiers, abadesa, é santa do dia 13 de maio. Faleceu em 588. Consagrada pela bênção de São Germano de Paris, governou com espírito de caridade o mosteiro de Santa Cruz de Poitiers, na França. De acordo com o site Aletheia, Inês foi educada pela rainha Santa Radegunda, quando esta, depois de ter se retirado da corte, fundou um mosteiro. Atendendo ao pedido de sua benfeitora, Inês aceitou o encargo de madre abadesa. Embora não desejasse, recebeu a bênção de abadesa das mãos do bispo de Paris, São Germano. Após alguns anos, devido aos fortes confrontos com o bispo da cidade, Meroveu, em função de questões jurisdicionais, Inês considerou se retirar junto com Radegunda para a cidade de Áries. Quando houve um apaziguamento dos ânimos, Inês retornou e introduziu em seu mosteiro as regras ditadas por São Cesário. A prudência com que Inês exercitava a difícil arte de governar foi produzindo gradualmente seus frutos, e mais de 200 religiosas foram engrossar as fileiras do mosteiro. Ela conseguiu também a reconciliação entre Santa Radegunda e o bispo da cidade, Meroveu. Com o sucessor de Meroveu, o bispo Venâncio Fortunato, as relações melhoraram ainda mais. Santa Inês morreu em 13 de maio de 588. Morreu 9 meses depois de Santa Radegunda, sua protetora e benfeitora. Foi sepultada na igreja Santa Maria, fora dos muros da cidade de Poitiers. Santo do dia 13 de maio, Santo André Roberto Fournet, presbítero, ou seja, padre. Faleceu em 1834, embora proscrito pelas autoridades civis durante a Revolução Francesa, continuou fortalecendo os fiéis na fé. Fundou, junto com Santa Isabel Biquier de Age, o Instituto das Filhas da Cruz. Bem-aventurada do dia 13 de maio, a Beata Gema, virgem, faleceu em 1465. Foi uma jovem pastora que se encerrou numa pequena cela ao lado da igreja de Goriano Sicoli, na Itália. Ali, ela levou uma vida de oração e penitência. Bem-aventurada do dia 13 de maio, a Beata Madalena Albrice, abadesa, faleceu em 1834. Foi abadesa do mosteiro agostiniano de Brunate, na Itália. Incentivou em suas irmãs o desejo de perfeição. Agora, Nossa Senhora, vamos falar de Nossa Senhora de Fátima, santa comemorada no dia 13 de maio de todos os anos, né? Desde quando foi quando mandou mensagem para crianças em Portugal, não é? De acordo com o portal Biblioteca Católica, as aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos a 13 de maio de 1917 foram precedidas por 3 dessas aparições do Anjo de Portugal. Ele preparou as crianças para receberem a mensagem da Virgem, ensinando-as a rezar e pedindo que fizessem penitência. Quando a Virgem apareceu-lhes pela primeira vez na cova de Iria, pediu que eles voltassem a esse mesmo lugar durante 6 meses seguidos, no dia 13 daquela mesma hora. Ele insistiu que eles rezassem muitos terços e os convidou a suportar os sofrimentos que Deus os enviasse, como um ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido. As 3 crianças responderam de forma positiva aos apelos da Senhora do Céu. E a cada aparição, a Virgem insistia na importância de rezar o terço todos os dias,
para a conversão dos pecadores, bem como para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. Muitas foram as dificuldades de Lúcia, Jacinta e Francisco, pois suas famílias e, sobretudo, o prefeito e o pároco do local duvidavam da veracidade de suas narrações e tentavam, de todas as formas, fazê-los esquecer do que aconteceu e não mais comparecer à cova de Iria. Eles permaneceram firmes na fé, mesmo que fossem crianças. Então a Virgem lhes mostrou a visão do inferno e revelou-lhes um segredo. Além disso, ensinou-os uma oração e prometeu que na última aparição realizaria um prodígio, a fim de que todos acreditassem. E assim aconteceu com o milagre do sol. Muitos se converteram e foram curados de enfermidades. Na segunda aparição, Nossa Senhora pediu que eles aprendessem a ler. Ela também revelou que em breve levaria Jacinta e Francisco, mas Lúcia ficaria por mais tempo para sofrer pelos pecadores e propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Na terceira aparição, a Virgem mostrou aos pastorinhos a visão do inferno e eles foram ainda mais impelidos a rezar pelas almas. Ela pediu que fosse feita a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Na quarta aparição, a Virgem os visitou 4 dias depois, pois ficaram detidos para interrogatórios das autoridades, a fim de confortá-los e fazer novamente um apelo à oração. Na quinta aparição, Maria disse que Deus estava contente com os sacrifícios dos pastorinhos. Além disso, confirmou que faria um milagre em outubro para que o povo pudesse crer. A sexta aparição foi em 13 de outubro de 1917, quando aconteceu o milagre prometido por Nossa Senhora. Cerca de 70 mil pessoas se encontravam no local, entre elas jornalistas, fotógrafos e a imprensa internacional. Depois de uma chuva torrencial, aconteceu a Dança do Sol, nome popular dado ao milagre. O astro assumiu várias cores, pôde ser visto a olho nu e começou a girar em torno de si mesmo, parecendo aproximar-se da Terra. Muitas pessoas que ali estavam creram e foram curadas de enfermidades até graves. Nessa ocasião, Nossa Senhora também insistiu na oração do terço e pediu que Nosso Senhor não seja mais ofendido. A devoção do terço todos os dias chegou ao Papa João Paulo II, né? E Nossa Senhora ficou muito contente com isso, certamente, né? O Papa foi vítima de um atentado em 13 de maio de 1981, mesmo dia em que começaram as aparições de Nossa Senhora de Fátima em 1917. Ele foi gravemente ferido a tiros na Praça de São Pedro, a ponto de quase perder a vida. João Paulo II acabou se salvando e 1 ano depois visitou o santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Portugal para agradecer. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz Aquino, no canal do YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, estamos lidando com o Pai eterno, Pai celestial, o Deus criador de todo o universo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Para termos a vida eterna com Deus, com todos os anjos de Deus, com todos os salvos, todos os santos, temos que crer em Jesus como Deus. Temos que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/